nós, como espíritas, temos uma ideia de que a Terra é chamada de um planeta de provas e expiações. Nós aprendemos, quando fizemos o estudo das obras básicas, que há no Livro dos Espíritos uma ideia da hierarquia dos mundos. E ali nós aprendemos que já ultrapassamos a etapa de um mundo primitivo e que estamos há milênios incontáveis na etapa de provas e de expiações. Nós examinamos o restante da hierarquia dos mundos e das humanidades. Nós temos para diante toda uma etapa que é a etapa de regeneração. Nós também nos lembramos que depois, algo que vai nos ocupar por muitos milênios, nós temos a outra, que é a etapa dos espíritos ditosos ou felizes. E a mais alta, mais elevada de todas, das condições de hierarquia dos mundos, é a dos mundos puros. Então, antes de tudo, como o nosso tema é os caminhos da cura do corpo e da alma, é importante nós nos lembrarmos que a espiritualidade, a par de rotular o planeta Terra como um planeta de expiações e provas, também nos diz algumas vezes que a Terra é um grande hospital. Que, de certa maneira, ninguém nasce aqui, vamos dizer assim, que não seja, a grosso modo, espíritos muito atrasados. Espíritos com muitas dificuldades espirituais, acumuladas na esteira do tempo, vamos dizer assim, e com muitas pendências no sentido de uma grande necessidade de recuperação. E que, salvo algumas exceções da nossa história, desde a história antiga, desde a história que nós conhecemos de 5.000 anos para cá, que é a história registrada propriamente, né? Nós, na verdade, somos um grande hospital. E estes espíritos mais elevados, quando se corporificaram, quando reencarnaram aqui, eram mesmo missionários, para nos ajudarem na recuperação espiritual. Então, de um modo geral, não percamos isto de vista, nós somos aqueles que somos espíritos doentes, espíritos enfermos. E como a Terra é esse grande hospital, dependendo da vizinhança e das regiões envolvidas astronomicamente, quem adoece numa certa altura do cosmos vem para a Terra. Então, de todo o sistema solar, em que outros planetas também têm as suas humanidades, a Terra é o lugar onde o atraso é maior. E é mesmo um mundo muito relacionado às imperfeições. Por isso, é muito difícil a gente encontrar pessoas que reencarnem aqui e que não adoeçam. Então, as doenças fazem parte das nossas realidades. Existem crianças, bebês, que já nascem com problemas congênitos, problemas neurológicos, cardiovasculares, problemas os mais variados. Então, às vezes, o diagnóstico é ainda feito intraútero, ou seja, quando o bebê está se desenvolvendo a nível de embrião, a nível de feto, o ultrassom já pode mostrar
certos problemas médicos. E às vezes a criança nasce já toda uma equipe de prontidão para recebê-la, para já iniciar os respectivos cuidados. Mas em pediatria, né, quantas doenças afetam as crianças? Vamos dizer, existem colegas especializados em medicina de adolescentes, porque na adolescência também podem brotar diversas questões médicas. E na vida adulta, e também mais adiante, quando nos tornamos idosos, na chamada terceira idade, doença é o que há de mais comum, não é verdade? Então, por que é assim? Por que é muito difícil nós encontrarmos uma ou outra pessoa que, ao longo de, vamos dizer, 80 anos de vida, nunca tenha tido uma doença mais séria, mais preocupante e que tenha lhe causado mais sofrimento? É incomum. E mesmo sendo possível, ainda assim, tudo depende da programação espiritual, de tal maneira que, mesmo não adoecendo numa ou duas reencarnações de algo mais importante, nada impede que na programação de uma próxima não tenha que lidar com as suas próprias imperfeições que resultem em 1, 2 ou 3 diagnósticos relevantes e que tragam aquela alma encarnada, né, a uma série de desafios próprios, aqueles que as doenças geram. Então, vale a pena nós nos lembrarmos que aqui é um hospital. No livro Roteiro, Emmanuel, livro Roteiro é um livro astro. São 88 livros astros. Se depois vocês desejarem, eu envio essa listagem. São como que, de certo modo, os principais livros por Francisco Cândido Xavier, todos esses livros editados pela FEB, de tal maneira que neste chamado Roteiro, que é um livro lindo, como tantos, na verdade, todos de Emmanuel, nós vamos encontrar um capítulo chamado O Grande Educandário. E nesse capítulo, como o próprio título traz, ele chama o planeta Terra como uma grande escola. Então, ao mesmo tempo, é uma grande escola de provas, de expiações, mas expiações têm muito a ver com as doenças. De tal maneira que é educandário e, ao mesmo tempo, um grande hospital. E nós nos lembramos uma curiosidade que é pouco conhecida ou pouco lembrada, que nesse mesmo capítulo, que é o capítulo de Emmanuel, da obra Roteiro, ele diz para nós que nós somos 20 bilhões de humanos na Terra. O livro tem aproximadamente 70 anos e provavelmente pouca coisa mudou. Espíritos se foram por evolução, espíritos outros se foram por uma rebeldia e já fazem parte do processo de transmigração. Ao mesmo tempo, outros chegaram para fazerem parte desta realidade. Mas, em média, a população é a mesma. Se nós somos hoje 7,7 bilhões de encarnados, por uma estatística de hoje, nós temos, então, fazendo uma aritmética, nós temos 12,3 bilhões de humanos no mundo espiritual. E aqui uma lembrança oportuna. Os doentes somos nós todos. E os doentes, eles não estão apenas aqui do lado de cá, em que nós, como médicos, como organizações de saúde, podemos conhecê-los todos. Lá do outro lado da vida, no mundo espiritual, nós temos um contingente ainda muito maior de espíritos que se comprometeram no passado, como nós, diante das leis divinas e
se demoram em regiões muito, vamos dizer, infelizes do mundo espiritual, numa erraticidade, como é o nome que se dá na codificação kardeciana, em termos de estarem aguardando providências ou novas oportunidades. Primeiro, para ganharem algum benefício, desenvolvendo eles também aspectos evolutivos no próprio mundo espiritual. Porque evolução se dá como potencial nos dois lados da vida, não é? E, ao mesmo tempo, aguardando novas oportunidades reencarnatórias, para que possam progredir, para que possam realizar programas de desenvolvimento moral, para que as doenças, aos poucos, ao longo de vidas sucessivas, possam como que irem ficando cada vez mais para trás e nós adoecermos menos de hoje para o futuro. Então, vale a pena nós nos lembrarmos que se hospitais, clínicas, diagnósticos, problemas clínicos, cirúrgicos, médicos de várias especialidades, ao mesmo tempo, um contingente imenso de pacientes com transtornos mentais, é isso que caracteriza a nossa condição. A condição de espíritos imperfeitos, a nossa condição de espíritos muito predispostos às mais variadas doenças, não é? Então, por exemplo, nós todos estamos em casa em função de algo extraordinário, que é algo que nós nunca tínhamos visto. Houve algo semelhante na gripe chamada de espanhola, que dizimou milhões e milhões de pessoas na Europa, tanto quanto nós tivemos a peste negra, a chamada peste bubônica, na Idade Média, que também dizimou pelo menos um terço da Europa. A gripe espanhola por um vírus e a peste bubônica por uma bactéria. Pois bem, tudo isso denota a nossa fragilidade, a nossa predisposição também, né? Porque a par desses micro-organismos, nós somos suscetíveis, nós somos vulneráveis, uns mais, outros menos. Cada um adoecendo a seu modo, dependendo de algumas variáveis espirituais, mas que têm nítidas repercussões biológicas. Outra ideia para nós é a ideia, por exemplo, temos a nova pandemia, né? Algo que já resultou em um número, né, enorme de desencarnações, tanto quanto internações em hospitais no mundo inteiro. Ao mesmo tempo, nós tivemos doenças recentes, como a epidemia de ebola no norte da África. De 1982 para cá, o drama da síndrome de imunodeficiência adquirida, que é a AIDS, que é também uma doença viral, não é? Mas, ao mesmo tempo, até hoje nós não temos vacina. Nós temos tratamento. Né? Então, a medicina progride para ajudar os seres humanos que adoecem. Então, vale a pena nós nos lembrarmos que aqui é mesmo hospital. E a ideia é de que bilhões do lado de cá e outro tanto ainda maior do lado de lá, temos, na verdade, doenças no perispírito. O nosso perispírito adoeceu há muito tempo. Muitas vezes, quando nós tomamos um corpo novo, numa nova reencarnação, esse corpo, durante muitos anos, pode ser completamente sadio. Mas vai que seja de acontecer, de chegar numa idade, vem uma doença A, B, C ou D. Existem aquelas mais comuns, como hipertensão arterial, como diabetes mellitus,
como doença arterial coronariana, que é um problema cardíaco. A ideia do câncer, existem vários, na verdade, são muitas doenças diferentes dentro da ideia da oncologia, que é a especialidade que lida com o câncer, os tumores malignos de um modo geral. Então, se nós temos uma pandemia por esse vírus, hipertensão, diabetes, doença coronária e câncer são epidemias, porque não há país, praticamente, em que estes diagnósticos não sejam muito comuns. Tanto quanto se eu pensar em depressão, depressão é uma epidemia mundial. De tal maneira que em todos os países, pode-se dizer, inclusive aqueles que eu já visitei, a depressão é um problema de saúde pública para todos esses países, porque o número de casos é muito grande. E se a gente for pensar pela medicina moderna, nós conhecemos muita coisa sobre hipertensão, mas nós não sabemos de onde vem. Nós sabemos controlar, porque, de um modo geral, a hipertensão não tem cura, tem tratamento. Diabetes é a mesma questão, seja o diabetes tipo 1 nas crianças em geral, seja o diabetes tipo 2 nos adultos. Nós sabemos da deficiência absoluta ou relativa de insulina. Nós sabemos medicar, nós entendemos o quanto é importante que o doente controle a glicemia, tenha uma qualidade de vida com boa alimentação, exercícios físicos, não é? Para o controle da doença. Mas de onde vem o diabetes, ninguém sabe. Tanto quanto, na essência, doença coronária, outro exemplo citado. Nós temos a hipertensão, o diabetes, o tabagismo, o colesterol elevado, a história familiar de doença coronária e outras questões que são fatores de risco. Mas eu tenho inúmeros pacientes no consultório ou no Instituto de Cardiologia que são doentes coronarianos, já até operaram o coração 1 ou 2 vezes para a cirurgia de revascularização e de implante, por exemplo, de pontes de safena, e que, na verdade, não tem fator de risco desses conhecidos. Enquanto, às vezes, eu tenho um paciente que tem vários fatores, tinha tudo para ter a aterosclerose coronária e tem coronárias completamente limpas, sugerindo para nós que ainda há outros fatores. E se existem fatores determinantes, são fatores genéticos, mas o que está atrás da genética? São os fatores espirituais. Porque quando nós reencarnamos, adoecemos o corpo numa altura da vida por uma patologia qualquer, de onde vem isto? Vem das nossas almas ou espíritos. Mas de quem especificamente? Dos nossos perispíritos. Porque os nossos perispíritos, como eu tentava lembrar antes, eles estão alterados morfologicamente na sua tessitura em função do que nós causamos a esse corpo espiritual, que os desencarnados também têm, claro, em função das transgressões às leis divinas. Quando nós causávamos prejuízo alheio, de um modo ou de outro, da maior ou menor gravidade, com mais ou menos consciência, com mais ou menos ênfase, o que aconteceu? Nós vamos, como Emmanuel diz, outro livro astro, lindo, que se chama Pensamento e Vida, imperdível. E ali, num determinado capítulo, Emmanuel ensina, olha, o orgulho leva a um esgarçamento perispirítico. Em toda a literatura espírita cristã, é a única referência que há quando Emmanuel, lindamente, oportunamente, nos ensina o orgulho
adoece a criatura. Esgarça o perispírito. E se não houver um curativo, se não houver um tratamento, se não houver uma mudança, uma transformação íntima, quando reencarnar de novo, vai levar para o novo corpo o esgarçamento. E isso vai modificar os genes, vai alterar a genética, e uma mulher, por exemplo, com 55 anos, pode ter um determinado câncer, como um homem de 60 pode ter outro num órgão parecido ou num outro órgão. Lembrando que o câncer, que é uma tragédia mundial, né? Há um número altamente expressivo de doentes ao longo de todas as idades. Quantas crianças têm linfomas, leucemias? A gente chama isso de doenças linfoproliferativas, doenças hematológicas, no campo da oncologia, que é o câncer. De onde vem isso? É como as doenças congênitas. A criança mal chegou, ainda está no primeiro colo de quem aguarda a criança no hospital, na clínica, e já vem doente. Por quê? Porque antes, logo ainda no desenvolvimento embrionário ou fetal, já está propriamente como que criando alterações de formação dos órgãos. E aí as coisas vão se alterando gradativamente. Então é importante nós nos lembrarmos que a oncologia moderna, que é uma área linda propriamente da medicina, importantíssima em função de um número tão grande de casos. Na verdade, nós temos as cirurgias para retirada de tumores, nós temos, por exemplo, vamos dizer, aquilo que nós chamamos de poliquimioterapia, radioterapia e imunoterapia. Nós temos vários componentes do arsenal terapêutico em oncologia. Mas o que é isso? A doença chega, gera sofrimento, alterações biológicas, alterações orgânicas, comprometimento da saúde, problemas para o próprio indivíduo, problemas para a família, que também vai procurar ajudar propriamente esses casos todos. Adoecendo junto. Não é como também a família de um paciente com depressão severa adoece junto. Um paciente com alcoolismo crônico, de moderado para grave, não é? Altera toda a vida familiar, como também as nossas crianças dentro do espectro do autismo, né? Que é um enorme desafio para a humanidade. É outra questão para nós examinarmos numa outra ocasião, e que a causa é sempre espiritual. Como são espirituais as causas relevantes de todas as enfermidades mentais, ou transtornos, ou doenças psiquiátricas. Pois bem, então, nós estamos nos situando, lembrando que nós podemos estar em qualquer altura da vida sem nunca termos adoecido com maior gravidade. Mas de uma hora para outra pode vir algo que venha, inclusive, a comprometer todo o restante daquela reencarnação. Então, eu gostaria de lembrar isso antes de mais nada, né? Porque isso nos ajuda a que nós nos situemos. Que mundo é esse? Então, nós não podemos acreditar que o universo divino ele é composto de mundos iguais à Terra. Pelo contrário, isso aqui é uma exceção. Assim como, por exemplo, se eu vou a Paris, eu vou para conhecer a Torre Eiffel, o Arco do Triunfo, o Museu do Louvre, a Champs-Élysées, eu vou passear em Montmartre, eu vou conhecer as coisas belas da Cidade Luz. Eu não vou a Paris
para entrar no Hospital de la Salpêtrière, que é um dos melhores hospitais da Europa, porque quando eu entro num hospital da cidade parisiense, eu não tenho uma ideia da cidade. Eu só tenho uma ideia de pessoas doentes, que estão ali recebendo auxílio médico, internadas, operando e etc. Não é verdade? Então, o universo divino, fazendo uma comparação, é como a cidade de Paris, quando tudo está muito bem, não é? Para que a gente tenha uma referência. Então, nós também não devemos ter ideia de que o mundo, o universo divino, é igual ao que nós temos aqui. Isso aqui é um caso bem particular, mas também não é o único hospital. Por quê? Porque o número de planetas, o número de corpos celestes no universo divino é uma coisa que nós nem conseguimos contar. A Via Láctea, que é a galáxia média onde está o sistema solar, só a Via Láctea ela tem 200 bilhões de estrelas. O que significa dizer que nós temos pelo menos 1 trilhão de planetas no sistema que nós vivemos, que é a Via Láctea, onde está o sistema solar e a Terra. Se nós nos lembramos de Andrômeda, que é a galáxia vizinha Andrômeda é grandinha. Ela tem 1 trilhão de estrelas, provavelmente 5 a 10 trilhões de planetas. E em cada um deles, a princípio, nós temos espíritos, nós temos humanidades. Tudo isso é divino. Então, diante de um cenário, de uma magnitude inapreciável, de certo modo, para quem tem as limitações de viver na Terra e enxergar apenas o pouquinho que nós enxergamos, vale lembrar que na Via Láctea devam existir inúmeros hospitais com perfis diferentes, próprios para realidades espirituais específicas. A Terra é o nosso hospital, é o nosso lugar para a nossa devida recuperação. Enquanto não nos recuperamos, adoecemos. A rigidez, o bem-estar, a sanidade mental de hoje não quer dizer que vai ser sempre assim. Por isso que muitas vezes o conhecimento da doutrina espírita, o conhecimento desses mecanismos ajuda para que nós, vamos dizer assim, saibamos lidar melhor com as enfermidades que surjam em nós mesmos e naqueles a quem amamos, aqueles que fazem parte do nosso contexto familiar e daqueles outros que muitos nos preocupamos nas nossas atividades diárias, ou não. Então, é importante lembrar que o mundo Terra não é referência de mundo. Pelo contrário, isso aqui é algo à parte. À parte no bom sentido. Olha, adoeceu de certo tipo de problema moral, vai para aquele mundo bonito lá, que fica gravitando em torno do Sol, como nós temos outras humanidades bem melhores, em Mercúrio, Vênus, Júpiter, Saturno, e assim por diante. Então, essa é uma reflexão. A outra reflexão tem a ver com a ideia, quando a gente colocou no título, né, os caminhos da cura do corpo e da alma, primeiro a ideia de que temos corpo, mas nós somos almas ou espíritos. Então, as nossas almas enfermas fazem o corpo adoecer. Isso é uma ideia. Né? E a ideia também que almas ou espíritos no mundo espiritual nós encontramos doentes em bilhões de casos. Por isso que o que mais tem, eu dizia antes, no mundo espiritual, são cidades, colônias, né, envolvidas com
a história e a cultura e as nações todas do planeta, hospitais dirigidos por espíritos superiores relacionados a todas as crenças, filosofias e culturas que já existiram na Terra. Daí a ideia de que no todo é um grande hospital. A outra questão no título, Os Caminhos da Cura, é a ideia de que cura é uma palavra forte. E às vezes alguém poderia pensar que quando nós falamos em cura, nós estamos falando, por assim dizer, em termos de tem um câncer, retira aquele câncer a partir de uma cirurgia, né? E depois de 5 anos não teve mais nenhum sinal ou sintoma daquela patologia. Para a oncologia moderna, 5 anos é um critério, vamos dizer assim, de cura. Mas a cura pela medicina convencional que nós temos hoje, que se desenvolveu maravilhosamente, na verdade, é um critério. Mas se não houver uma mudança interna, a retirada de tumor ajuda muito, porque retira também questões do esgarçamento perispiritual. Mas isso não quer dizer que daqui a 10 ou 15 anos, na mesma reencarnação, não possa estar lidando com um outro problema de saúde importante, às vezes até um outro câncer, num outro órgão. Por quê? Porque nós temos muitas coisas pendentes nos nossos perispíritos. E as doenças todas que se multiplicam na Terra, elas têm a ver com toda esta bagagem relacionada aos nossos erros de milênios. Possivelmente um ou outro daqui, talvez muitos, tenham já toda uma carga de equívocos de antes de virem para a Terra. Erros contrariando as leis de Deus, quando ainda em capela, por exemplo. Por isso que o que nós olhamos no espelho e às vezes o que os exames de imagem, ressonâncias nucleares magnéticas, ultrassonografias, tomografias computadorizadas, PET scan, isso tudo é para ver o que está no corpo. E nós precisamos disso como elementos para o diagnóstico em medicina. Mas o que acontece? O corpo pode estar sadio hoje e, de certo modo, a mente já está vivendo transtornos muito sérios. Ao mesmo tempo, nós podemos ter uma mente equilibrada, hoje, entre encarnados, exames de ressonância inteiramente normais, exames de check-up laboratoriais também denotando tudo muito bonitinho, e daqui a 2 anos a pessoa estará às voltas com uma doença muito séria que pode comprometer a sua encarnação até o fim. Então, por que isto? Porque nós ainda não temos, mas vamos ter em breve, ressonâncias ou elementos parecidos que enxerguem o perispírito. O perispírito, a espiritualidade enxerga, os desencarnados enxergam. Mas a medicina vai dar um grande salto quando nós formos capazes de colocar uma pessoa num equipamento nos moldes das tomografias e ressonâncias da atualidade, em que nós vamos adequar o aparelho, né? O dispositivo, para olhar além do corpo, num determinado momento, como parte do exame, olhar de perto o perispírito. E aí nós vamos poder reconhecer tudo o que existe nele desde a infância. Porque o perispírito vem conosco do mundo espiritual. E todo o diagnóstico já feito de alterações
do perispírito, muito cedo na nova jornada reencarnatória, permitirá que o passe, a fluidoterapia espírita, o magnetismo terapêutico, a água fluidificada e outros elementos relacionados, por exemplo, às virtudes, que venham a ser propostas durante as escolas das crianças e também durante a evangelização da infância e do jovem, para que desde cedo nós sejamos acostumados, convidados ao exercício das virtudes que nos faltam. Então, empatia, compaixão, solidariedade, fraternidade, caridade desinteressada, meditação, prece, gratidão, tudo isso hoje nós estudamos em medicina como fatores tanto de prevenção de doenças, como também fatores nitidamente terapêuticos, o que significa dizer curativos. Como que elementos associados junto dos elementos conhecidos pela medicina oficial, concorrendo como nunca nós podíamos supor para o benefício da criatura. Então, vocês já imaginaram que medicina preventiva extraordinária? Nós podermos conhecer melhor como médicos, como pais, como familiares, desejando o melhor para todos, conhecermos o que cada um está trazendo do mundo espiritual numa nova jornada evolutiva reencarnatória. Para que todo o contexto em volta seja favorável à recuperação dessas pessoas, promovendo dentro de casa. E as escolas do porvir também serão escolas que vão lidar com uma pedagogia diferente, que é uma pedagogia que contemple a essência da vida, e não apenas a ideia de cultura ou de informação. Porque, na verdade, numa pedagogia espírita, eu vou fazer um parênteses, todas as vezes que você tem uma nova definição de homem e uma nova definição de mundo, você, diante disso, você pode construir uma pedagogia nova. E a pedagogia espírita já existe há décadas. Existem inúmeras escolas espíritas, eu até diria, não é uma palavra que eu goste muito, mas escolas confessionais espíritas, no sentido de que vai aprender matemática, literatura, geografia e história, sempre introduzindo ao mesmo tempo, além de tudo que todas as escolas trazem para as nossas crianças, trazendo também elementos que são espirituais, que tenham a ver com as questões da vida na Terra e do que importa para essas crianças e jovens conhecerem, para que eles, desde cedo, sejam capazes de melhor administrarem as suas questões pessoais. Por exemplo, eu conheço escolas espíritas e as crianças, antes de começar o dia letivo, e ao encerrá-lo, fazem uma oração. Nos moldes da oração preconizada, quando nós vamos começar uma atividade qualquer no centro espírita. Algumas dessas crianças, na hora do recreio, grupos, turmas de crianças, meditam. Brincam do mesmo modo que todas as outras crianças em todas as escolas do mundo. Mas além das coisas, das brincadeiras que nós gostávamos e todas as crianças gostam até hoje e vão gostar eternamente, existem outras propostas para que nós tenhamos, então, vamos dizer assim, algo a mais que vise auxiliar o espírito reencarnado
A alma que voltou, que tomou um novo corpo, que pode adoecer ou não, mas que, se trabalhada desde cedo em referenciais, vamos dizer assim, de vida eterna, essas crianças, esses espíritos, porque as crianças são espíritos, os nossos filhos são espíritos, e podem até, do ponto de vista histórico, serem mais antigos e até mais evoluídos do que nós. Então, a ideia qual é? É um pensamento, uma visão melhor das coisas. Aliás, o Espiritismo é consolador prometido por Jesus em função de tudo que nós precisávamos saber e que todos os grandes missionários procuraram introduzir antes na humanidade, tiveram sucesso, vamos dizer, em certos segmentos, mas tinha que vir algo de caráter mais universal. E esse algo que beneficia hoje e beneficiará para os tempos do futuro a humanidade é a doutrina espírita. Porque como ciência, como filosofia, trazendo aspectos extraordinários de crença, né? Haja vista o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, tudo isso é um grande esforço iluminativo para favorecer a agilização do processo de recuperação e desenvolvimento dos indivíduos, dos seres humanos, trazidos para vivermos no grande hospital e, ao mesmo tempo, o grande educandário. Então, eu também estava ainda lembrando no título a palavra cura. E aí vale a pena nós nos lembrarmos que cura tem vários níveis. Se você tem uma cefaleia, uma dor de cabeça, e toma um analgésico e aquela dor desaparece, a sua vida volta ao normal, você volta para o trabalho, para a escola, faz prova, tudo evolui bem, aquilo não deixa de ser uma cura, apesar de que você está apenas tratando, suprimindo um sintoma. A causa da dor de cabeça pode ser qualquer. Em medicina, são mais de 70 causas de dor de cabeça. Desde coisas simples até problemas como, por exemplo, enxaqueca, tumor cerebral, má formação arteriovenosa cerebral, meningite e outros problemas, né? Então, a ideia qual é? Os níveis mais profundos de cura são níveis que têm a ver com mudanças pessoais. E aí, o que acontece? Os médicos e a medicina, de um modo geral, ela não trabalha isso no dia a dia com os doentes. Seja no ambulatório de um hospital público, seja num posto de medicina de família, seja num hospital qualquer de maior ou menor complexidade, nos consultórios dos colegas. Em geral, é tudo muito rápido hoje em dia, muito superficial. Não é? Um pouco da história, da anamnese, que a gente chama, e depois exames de imagem, exames complementares, elaboração de hipóteses diagnósticas, remédio para isso, remédio para aquilo. Olha, toma 3 comprimidos por dia, volte aqui daqui a um mês. É tudo muito superficial e simplificado. Mesmo que possa ser, para uma infinidade de questões médicas, algo também muito proveitoso, claro que dependendo da competência do profissional de saúde, da experiência, do estudo, da vivência que ele tem, né? Mas a gente lembra que a medicina hoje, ela só olha para o corpo. Querem ver o exemplo da depressão? A depressão, eu tinha recordado, é um problema gravíssimo de saúde pública e que tem uma vinculação triste com outra questão extraordinária e grave, que é o suicídio. 2/3 das pessoas que tentaram ou que cometeram suicídio
eram deprimidas sabidamente ou eram deprimidas sem terem tido a oportunidade de um diagnóstico, e não tendo diagnóstico, não tinham tratamento. E aí nós nos lembramos que, para uma psiquiatria, que é uma psiquiatria da atualidade, que é uma especialidade médica de alto nível, depois eu vou fazer alguns comentários, o que acontece? Os psiquiatras descobriram, os neurocientistas, que os doentes com depressão têm uma redução da neuroquímica cerebral, dos chamados neurotransmissores. Ocitocina, serotonina, dopamina e outras que são também razoavelmente conhecidas, outras menos. Então, quando os médicos clínicos ou psiquiatras usam antidepressivos, essas substâncias, todas elas, têm a proposta de aumentar os níveis dos neurotransmissores cerebrais. E aí as pessoas melhoram, umas mais, outras menos. Mas isso tudo é porque ficou para a psiquiatria a ideia de que depressão é um problema hormonal da neuroquímica e que basta você tratar para essas substâncias aumentarem novamente a sua quantidade nos neurônios, que o paciente vai ficar bem. E aí isso significa o quê? Que ele vai tomar antidepressivo para o resto da vida. Por quê? Porque não se propõe a buscar algo além disso. E nós já sabemos que, na verdade, se você tentar, a pedido do paciente, da família, ou porque você achou que era o caso, e você vai retirar o antidepressivo, é praticamente uma regra. Os pacientes terão todas as manifestações novamente. Por isso que, em geral, os médicos, quando começam, vão receitando o antidepressivo eternamente. E aí nós também nos questionamos por que os neurotransmissores diminuem? Por problemas espirituais. Ah, é? É. Assim como uma divisão celular anômala, se não for como que contornada, bloqueada pelo sistema imunológico da pessoa, daqui a meio ano é um tumor de 8 centímetros. De onde vem isso? Do perispírito. Então, nós poderíamos até, nesse final de reflexões, né, colocarmos assim, depressão é doença médica e é doença do espírito. E no espírito ela é preciso que seja tratada. Senão nós vamos ficar fazendo para todos os diagnósticos, para todos os casos, de todos os muitos, milhões de problemas médicos, uma medicina dos efeitos. Vamos suprimir efeitos, retirar um pedaço disso, um pedaço daquilo, e não vamos trabalhar uma cura a um nível mais profundo. E o que nós precisamos, então, para trabalhar as questões mais profundas? Aí vem uma lista de itens. A mais importante, se eu quero ajudar um paciente que tem esquizofrenia, uma criança com autismo grave ou severo, né? O centro espírita pode ajudar, e muito, com duas questões. A abertura do caso numa reunião mediúnica preparada, com grupo capacitado para isso. Para entrar nas questões antigas, cuidar de tudo que é identificado, e fazendo isso os doentes todos melhoram. Todos, uns mais, outros menos. Outra ideia é de que a fluidoterapia espírita, o passe com o paciente deitado, né? O ambiente dentro da casa espírita, nos moldes de um hospital, como os de nosso lar, na verdade, significam uma mudança fluídica, como está no livro dos médiuns, quando Allan Kardec trabalha a ideia de mediunidade, de cura, e ele lembra, olha, é trocar uma molécula malsã por uma molécula sã. Tudo bem que não é simples assim,
mas é o caso de capacitação de equipes para isso, com referenciais próprios para essa atividade, para que essa atividade tenha êxito. Por exemplo, o cérebro de uma pessoa adulta com depressão, o passe terapêutico ele pode mudar a neuroquímica, tanto quanto o cérebro de uma criança com autismo tem inúmeras modificações. O cérebro das crianças com autismo ele é inflamado. O passe semanal para as crianças pode reduzir a inflamação. Reduzindo a inflamação, eu vou ter melhora clínica. Então, esse é um grande, belo capítulo para nós continuarmos os nossos estudos numa outra ocasião. Mas então nós fizemos assim algumas lembranças de algo que seja motivador para nós continuarmos não só os estudos teóricos sobre esta fronteira entre medicina e espiritualidade, lembrarmos de que existe já um paradigma novo. Se o paradigma cartesiano, o paradigma materialista, o paradigma mecanicista nos conduziu a uma medicina limitada, mas muito próspera, num certo sentido, nós temos que buscar o paradigma espírito, matéria, mente, corpo, que é o que inúmeros grupos no Brasil e no mundo estão procurando praticar. Então, isso é como um convite maravilhoso dos bons espíritos a bem da saúde humana. E a outra ideia que vale a pena, então, é nós nos lembrarmos que nós somos, quando encarnados, e qualquer doente o é também, não apenas corpo e células, sistemas orgânicos. Nós somos almas, nós temos perispíritos. E tudo isso tem que ser ou fazer parte dos objetivos de uma medicina que já começa a despontar a bem da nossa humanidade. Antes, para finalizarmos, apenas lembrarmos que nós somos espíritos viciosos ainda. O orgulho, egoísmo e vaidade e as consequências tristes de tudo isto é o que tem gerado sofrimento em termos de doenças para a nossa humanidade. O que pode mudar isso tudo são as virtudes. Quando Jesus dizia, estás curado, a um cego, a um lunático, a um surdo-mudo, e ele dizia uma coisa ou outra, ele dizia, estás curado, vai e não digas nada disso a ninguém. Ou então ele dizia, estás curado, vá e não peques mais. A doença está relacionada sempre aos nossos equívocos. E quando eles foram reiterados, repetitivos, graves, gerando graus inimagináveis de sofrimento para as comunidades, tudo isso volta imediatamente pela lei de causa e efeito, ação e reação. E aí o que acontece? Doença, doença e doença. E aí, com muitas delas, para onde nós vamos? Um tal de planeta Terra, onde, aliás, nós já estamos há muito tempo. Por isso que o Espiritismo pode nos ajudar, para que a gente tenha uma noção, uma referência nova. O que nós queremos? Qual é a finalidade da existência? Para que, de onde nós viemos? Por que o mundo é assim? Como é que o mundo vai se regenerar? A regeneração não virá caída dos céus, contemplando a humanidade dentro de uma ação misericordiosa de Deus. Vocês sabem, a regeneração ela vem de dentro, de cada um. Se eu me melhoro como ser humano, como alma, como espírito, e vou dando espaço às virtudes, aquelas que foram citadas, por exemplo, as principais até, eu vou me modificando. Quando eu me modifico, quem está à minha volta recebe essas influências. E há um espalhamento positivo. Quando, na verdade, nós deixamos para trás uma psicosfera que só espalha doença, sofrimento, dor e morte. Esse é o nosso mundo.
Então, se existe algo extraordinário que é tipicamente da doutrina espírita, é esse convite maravilhoso para que nós nos tornemos pessoas melhores. E fica, então, nesse finalzinho, amigos, uma recomendação. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo chamado Sede Perfeitos, algo que é uma sugestão de leitura antes hoje de adormecermos. Pode ser, se não temos o livro, eventualmente, baixarmos o capítulo, a mensagem chamada O Homem de Bem. Façam essa leitura. Isto é um convite dos céus para cada um de nós, para que nós nos tornemos, investindo nisso, conscientes, no caminho para uma futura longínqua ideia de perfeição, mas que nos tornarmos homens e mulheres de bem, ele mostra que já é possível, dependendo do entendimento e do esforço de cada um de nós.